O deputado federal Sargento Gonçalves se emocionou ao defender da tribuna do Senado os direitos dos brasileiros que vêm sendo vilipendiados pela tirania exercida, em especial, pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado disse: não serão as dificuldades, não serão as características totalitárias que irão nos calar enquanto representante do povo brasileiro. O deputado mencionou a censura que afeta os brasileiros e se emocionou ao dizer: é triste, mas não podemos desistir, porque ao sair de casa de madrugada, eu deixei 3 crianças, os meus tesouros mais preciosos lá em casa, assim como é a característica do caju que trava. Tem caju que trava a garganta. E trava a garganta como trava a garganta quando a gente tem o risco e o medo de perder a nossa liberdade. Sobretudo não a minha, porque acredito que já cheguei na metade da vida e já se começa a descer. Já não me preocupo mais comigo, mas me preocupo com as minhas filhas, com as minhas 3 filhas. E qual é o futuro que nós queremos deixar para as próximas gerações? Para Liz, para Melissa, para Elisa, para os nossos filhos. E mesmo com a garganta travando, da forma como a gente costuma chupar o caju lá no Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, e a garganta trava, é travar nesse momento de ver alguém, um homem, querer tirar a liberdade do nosso povo. E não iremos permitir. Sargento Gonçalves afirmou: enquanto fôlego eu tiver, enquanto vida eu tiver, irei continuar cumprindo o juramento que eu fiz há 20 anos, quando ingressei na atividade policial militar, se preciso for, entregar nossa própria vida em defesa da nossa tão valiosa liberdade. Liberdade é tão importante quanto a vida, porque o sujeito sem liberdade não vive plenamente. Que Deus possa ter misericórdia da nossa nação. Que Deus possa conceder sabedoria e discernimento aos 513 deputados federais e aos 81 senadores da República, para que nós possamos ter como meta defender, continuar honrando o juramento que fizemos, porque não fui só eu. Cada senador, cada deputado, ao ingressar nesta casa, de proteger a Constituição, de proteger as leis do nosso país. Não é nada mais do que isso que estamos pedindo. Respeitem a nossa Constituição, respeitem a legislação do nosso país. O deputado voltou a se emocionar ao dizer: eu creio que eu não vim aqui para me acovardar, e é por isso que eu estou aqui. Pensei que iríamos acampar até o dia 7 aqui no Senado Federal e sair daqui direto para Paulista para defender o bem mais precioso desta nação. Ah, se o nosso povo soubesse a importância da nossa liberdade, importante tanto quanto a água que molha, que é necessária para que o caju cresça. O que será do homem sem liberdade? O que será de nós sem a nossa valiosa liberdade? A liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. Eu, que sou militar, nasci dentro de um quartel praticamente e sei o que é não ter uma liberdade plena, porque o militar é castrado em muitos dos seus direitos constitucionais. Eu não quero que o povo brasileiro sinta o que é ser castrado em um direito tão importante, tão sagrado, que é o direito à liberdade. Sargento Gonçalves disse: e como eu poderia me acovardar neste momento no qual eu vejo a liberdade do nosso povo se esvaindo e ficar calado e me calar diante de uma situação tão difícil que temos vivido? Eu choro, eu sou um homem chorão, mas sou um homem de coragem e as minhas filhas não irão se envergonhar de mim. Eu posso até morrer defendendo a nossa liberdade antes do que ficar vivo, e minhas filhas, de repente, teriam a ideia de que tem um pai covarde, que não teve a coragem de lutar pela liberdade delas, simplesmente com medo de perder um cargo que nada vale se nós perdermos a nossa liberdade. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A
A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Amo o sargento Gonçalves, deputado federal, que é lá do Rio Grande do Norte. Ele que... Há controvérsias, viu, sargento Gonçalves, se o maior cajueiro do mundo é da sua terra ou é da uma cidade lá do Piauí, que parece que bateu o Guinness Book, que foi citado aqui mais recentemente por um colega nosso. Mas o senhor tem a palavra, agradeço a sua presença. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Como bom barrista que sou, né? Irei continuar defendendo, senador Flávio Azevedo, o nosso maior cajueiro do mundo, lá em Pirangi, lá no nosso Rio Grande do Norte. Para minha satisfação poder estar nessa sessão solene, festejando aí os 100 anos, Jaime Tomás de Aquino. Caju também é uma fruta importante lá no estado do Rio Grande do Norte, para a economia do nosso estado, assim como para todo o Nordeste, senadora Damares. Uma fruta gostosa, uma fruta que está na mesa sobretudo do nordestino. Lá no sítio de vovô tem um bocado de pé de caju, a gente foi criado naqueles pés de caju, né? E com o caju a gente aprende muita coisa também, senador Magno Malta. Como eu disse, sobretudo é uma árvore resistente, nobre presidente. A fruta é uma árvore resistente que cresce em uma terra árida, só escaldante na cabeça, assim como todo nordestino, ou como todo brasileiro, que mesmo apesar das dificuldades, das lutas que passamos, nós conseguimos, e é uma característica, a resiliência. E eu tenho certeza que iremos permanecer diante de tudo que temos passado, dessas dificuldades que temos enfrentado, como o pé de caju enfrenta para crescer, assim é o povo brasileiro. Não desiste, mesmo diante das lutas, mesmo diante das aflições, das dificuldades que o nosso povo tem passado. E esse dia tão importante aqui, Gustavo Gaia, de estarmos aqui, não foi à toa que viajamos, percorremos durante a madrugada para estar aqui, porque como bons soldados somos convocados e não podemos faltar à convocação, deputada Bia Kicis. E aproveitar qualquer oportunidade de homenagear o caju. E como poderíamos perder uma oportunidade dessa, senador Girão? Assim como nos ensina o apóstolo Paulo, como diz lá em 2 Timóteo, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de coragem. De coragem de lutar, de coragem de permanecer firme, de coragem de permanecer convicto e defendendo as nossas convicções, e que não iremos desistir de crescer, de prosperar enquanto nação. E não serão as dificuldades, não serão as características totalitárias que irão nos calar enquanto representantes do povo brasileiro, enquanto representantes daquele povo do estado do Rio Grande do Norte, que resolve depositar em nós essa esperança de ter alguém aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal, de que pudesse falar neste momento tão difícil, um momento que parece que está voltando àquela sombra do cálice. Como é triste, mas não podemos desistir, senador, porque ao sair de casa à madrugada, eu deixei 3 crianças, os meus tesouros mais preciosos lá em casa. E assim como é uma característica do caju, que trava, tem caju que trava a garganta. E trava a garganta, Gaia, como trava a garganta quando a gente tem o risco e o medo de perder a nossa liberdade. Sobretudo não a minha, que eu entendo que eu acredito, já cheguei, Marcel, já na metade da vida, e aí já começa a descer. Já não me preocupo mais comigo, mas me preocupo com as minhas filhas,
com as minhas 3 filhas. E qual é o futuro que nós queremos deixar para as próximas gerações? Para a Liz, para a Melissa, para a Elisa, para os nossos filhos. E mesmo com a garganta travando, da forma como a gente costuma chupar o caju lá no Rio Grande do Norte, lá no Nordeste, e a garganta trava, é travar nesse momento de ver alguém, um homem, querer tirar a liberdade do nosso povo. E não iremos permitir, não iremos admitir, senhor presidente. Enquanto fôlego eu tiver, enquanto vida eu tiver, irei continuar cumprindo um juramento que eu fiz há 20 anos atrás, quando ingressei na atividade policial militar. Se preciso for, entregar nossa própria vida em defesa da nossa tão valiosa liberdade. Liberdade que é tão importante quanto a vida, porque o sujeito sem liberdade, ele não vive plenamente. Que Deus possa ter misericórdia da nossa nação, que Deus possa conceder sabedoria, discernimento aos 513 deputados federais, aos 81 senadores da República, para que nós possamos ter como meta defender, continuar honrando o juramento que fizemos, porque não foi só eu, foi cada senador, cada deputado, ao ingressar nesta casa, de proteger a Constituição, de proteger as leis do nosso país. E não é nada mais que isso que estamos pedindo. Respeitem a nossa Constituição, respeitem a legislação do nosso país. Eu, durante 20 anos, combatendo o crime, senador Azevedo, defensor das leis, ensinei as minhas filhas a passar por uma guarnição de polícia e prestar continência. Jamais poderia ensinar elas a desrespeitar as leis do nosso país. Mas como é contraditório e difícil, de repente a gente está em casa assistindo e minha filha, aqui já tem alguma consciência a mais, com seus 13 anos, 14 anos, um adolescente, dizer: pai, como é que aqueles que tinham a obrigação de defender as leis estão contrariando as leis? E são essas contradições que nos causam indignação. Mas eu tenho dito, senador Magno Malta, que eu entendo que nós somos a geração Esther. A geração Esther, que para esse tempo fomos constituídos. Não foi à toa que Deus tirou um sargento de polícia, de uma guarnição de polícia. Eu creio que eu não vim aqui para me acovardar, senador. E por isso que eu estou aqui. Pensei que iríamos acampar até o dia 7 aqui no Senado Federal. Sair daqui direto para Paulista, para defender o bem mais precioso dessa nação. Se o nosso povo soubesse a importância da nossa liberdade. Importante tanto quanto a água que molha, que é necessário para que o caju cresça. O que será do homem sem liberdade? O que será de nós sem a nossa valiosa liberdade? A liberdade de vir, a liberdade de expressão. Eu que sou militar, nasci dentro de um quartel praticamente, e sei o que é não ter uma liberdade plena, porque o militar ele é castrado em muitos seus direitos constitucionais. Eu não quero que o povo brasileiro sinta o que é ser castrado em um direito tão importante, tão sagrado, que é o direito à liberdade. Que Deus possa continuar nos concedendo essa coragem de lutar, de combater, que possamos abdicar das nossas vaidades, a vaidade desse cargo. E para que vai servir esse cargo, senador, se nós não tivermos a liberdade, as prerrogativas de um deputado de poder defender? Eu não vim para cá ganhar dinheiro. Dinheiro pouco me importa. Eu gostava mesmo de estar numa guarnição de polícia, caçando bandido. E nunca precisei de dinheiro, de salário de um parlamentar. Sobrevivia com menos de 5 mil reais, entregando o bem mais precioso, para trazer um pouco de paz para a sociedade potiguar. E como eu poderia me acovardar nesse momento, onde eu vejo a liberdade do nosso povo se esvaindo, e ficar calado, e me calar diante de uma situação tão difícil que temos vivido. Eu choro, eu sou um homem chorão, mas sou um homem de coragem, e as minhas filhas não irão se envergonhar de mim. Eu posso até morrer defendendo a nossa liberdade, antes do que ficar vivo, e minhas filhas de repente têm a ideia de que tem um pai covarde, que não teve a coragem de lutar pela liberdade delas, simplesmente com medo de perder um cargo que nada vale, se nós perdermos a nossa liberdade. Deus salve a nação brasileira, Deus salve o nosso povo, que nós não venhamos a nos acovardar. Não é desrespeito com os ministros do Supremo, como eu disse, sempre fui respeitador das leis do nosso país, respeito às autoridades constituídas, assim fui ensinado pelos meus pais, pelo meu pastor na minha igreja, pela Bíblia Sagrada que acredito, mas não poderia me acovardar, como Cristo não se acovardou, mesmo sabendo que iria enfrentar a cruz, uma morte de cruz, mas não se acovardou e morreu para que o homem tivesse liberdade. Liberdade. Nós somos livres. É uma característica sagrada, transcendental a liberdade. Cristo nos concedeu a liberdade. Cristo morreu para que o homem tivesse liberdade. E se Cristo, que morreu na cruz para dar liberdade ao homem,
Que seria eu, mero mortal, que não teria a coragem de combater e entregar meu bem mais precioso, se preciso for, para defender esse bem tão precioso também da nossa sociedade, que é a liberdade. Mais uma vez, Deus abençoe a nação brasileira, nos conceda sabedoria, discernimento, dê coragem a cada senador da República, a cada deputado federal, que compreendam que milhões de brasileiros dependem de nós nesse momento, que nós possamos ter essa ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, até o último instante, possamos defender esse bem tão precioso. Deus abençoe Jaime, a família de Jaime Tomás de Aquino. Parabéns por essa seleção solene, mas não poderia me eximir de tratar como bom nordestino que sou, cabra da peste, de coragem, que não foge do combate, e está aqui nessa tribuna para dizer: não vão atacar a nossa liberdade. Até o último fôlego de vida, povo nordestino, povo potiguar, povo brasileiro, saibam que tem um sargento de polícia aqui disposto a combater até o último instante. E me sinto muito honrado de estar ao lado de senadores, como é o caso do senador Girão, do Magno Malta, tantos outros aqui, Gustavo Gaia, deputado federal, Marcel Van Hatten. E hoje eu me sinto orgulhoso e eu não tenho dúvida que Deus nos constituiu para esse tempo, Adriana Ventura, para lutar. Porque nenhuma matéria é tão importante nessa casa quanto essa liberdade. Eu agradeço a oportunidade. Deus não nos concedeu o espírito de covardia, lembre-se disso, mas de coragem. Operando Deus, quem impedirá? A vitória virá do alto. E essa nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. Não desista, povo brasileiro. Dia 7 de setembro, estaremos nas ruas dizendo sim à liberdade, não ao autoritarismo, e sim à liberdade. Deus abençoe. Muito obrigado.